Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, tranquilos, em paz. Vamos estar abrindo no Salmo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até que os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua, fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más, com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-las em um pavilhão da contenda nas línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a tua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando discernimento, sabedoria, que nós possamos estar aprendendo de ti, que possamos estar sendo edificados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos então ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27. Faz um favor. Inverte essas duas lâmpadas rápido. Não, essa com a do meio dele. Isso. Não, essa com a do meio. Isso. Gênesis 27. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver,
chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, e a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Até aqui. Amém? Veja, irmãos, o livro do Gênesis vai avançando. O capítulo anterior fechou com uma notícia muito importante. Eu vou reler o versículo 34 do capítulo anterior. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. O que acontece aqui? Nós temos a idade aproximada. O que nós vamos narrar aqui aconteceu quando Esaú e Jacó tinham em torno entre 40 anos e 60 anos de idade. Não tem como eu aproximar mais a idade, mas o que eu tiro disso? Eles já eram homens maduros. E o que acontece? É interessante o quê? As noras de Isaque e de Rebeca foram motivo de amargura para eles. Mesmo assim, Isaque chama Esaú. Para quê? Para abençoá-lo. E isso é uma coisa extremamente interessante, porque Esaú havia vendido sua primogenitura para Jacó. Então, dentro do costume da época, nós entendemos o quê? Não bastava apenas ter comprado a primogenitura. Era necessária a bênção do pai. Agora, o que é interessante aqui é o seguinte: a história da venda da primogenitura, com certeza era conhecida do clã. Que o próprio Jacó teria o interesse de divulgar que ele tinha conseguido comprar a primogenitura. Por quê? Porque ele seria o herdeiro do clã, ele seria um tipo de um capitão, de um líder espiritual. Só que mesmo Esaú tendo feito um casamento com mulheres ímpias e mulheres que geraram um desgosto enorme para Isaque e Rebeca, mesmo tendo acontecido a venda da primogenitura, Isaque chama Esaú. E é interessante o quê? Alguns pontos a gente vê aqui. Por exemplo, Isaque falou: eu não sei quando é chegada a minha morte. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, Isaque tinha 100. O irmão de Isaque, Ismael, morreu com 137 anos. Estava longe disso. Então a atitude de Isaque, na verdade, é um pouco temerária. Isso aqui surgiu. Alguns teólogos até arriscam dizer que foi a mão do Senhor, assim, direcionando isso para quê? Para os fatos que iam acontecer depois, dentro do plano decretado por Deus. Está tudo dentro de um tempo de acontecer. Por quê? Porque Jacó, ele vai passar anos longe da sua família. Após os fatos aqui, Jacó vai passar anos longe da sua família, sendo tratado, sendo transformado, cumprindo os processos de Deus. E assim, diferente do que Isaque pensava, ele viveu até 185 anos. Ele viveu 10 anos a mais que seu pai, Abraão. Só que, curiosamente, nós não sabemos o motivo, Isaque foi ferido de cegueira. Então ele deveria ter uma vida muito mais resguardada dentro da tenda, uma vida muito mais resguardada dentro dos assuntos internos do clã, da família, da esposa. Por quê? Porque alguém com uma limitação visual não tem o mesmo alcance. Só que Isaque chama Esaú, porque Esaú era um poderoso caçador. E ele quer experimentar a caça do filho. Para quê? Para abençoá-lo. Nessa época, veja, até hoje a bênção dos pais
é importante, mas não tanto como era nessa época. Essa bênção aqui era quase como se fosse uma procuração dada na mão de Esaú. Tinha uma validade enorme isso daqui que Isaac ia fazer. Por isso da importância do que está acontecendo aqui. Amém? Aí vamos lá. Versículo 4. Só explicando. Vamos lá. Versículo 3, vou reler. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Olha que interessante. O texto não descreve. Mas Rebeca estava de olho no que estava acontecendo. Rebeca estava prestando atenção e ela ouviu a conversa. E ao ouvir a conversa, ela começou a maquinar coisas na sua cabeça. Esse fato de Rebeca ouvir a conversa mostra que houve uma movimentação diferente naquele dia. Não foi algo comum, não foi algo corriqueiro. E Rebeca, inclusive, ficou de olho e ela ouviu a conversa. E aí, olha o que ela vai propor. Versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. O que Isaac está fazendo aqui? Uma confirmação que a primogenitura estava na mão de Esaú. Essa confirmação valia. Entendeu? Por quê? Porque ela repete. O ponto aqui é esse. Teu pai vai abençoar o teu irmão. Quando ela fala teu pai vai abençoar, não é Deus te abençoe, meu filho. Era algo oficial, que tinha valor, que tinha um sentido para todo o clã. E aí vem o plano mirabolante, versículo 8. E agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos. E eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes de sua morte. Olha que interessante, gente. É que nós temos uma cultura que a gente só compra carne no mercado. Mas quem é do interior sabe que o sabor da carne de caça é completamente diferente do sabor da carne da criação. Eu não sei de que maneira Rebeca ia exercer seus dotes culinários, mas de alguma maneira ela ia conseguir fazer com que a sua comida se parecesse com uma comida caçada. E ela propõe isso ao filho, ela propõe que ele vá lá e tome a bênção do irmão. Lembra que quando ela estava grávida, Deus falou para ela: o maior servirá ao menor. Lembra que nós vimos que Esaú era um homem de caça e era o preferido do seu pai. E que Jacó, ele era de estar mais nas tendas, mais no acampamento, era o preferido da sua mãe. Veja, essas preferências de pai e mãe ocasionaram uma divisão da família. Aqui entra a primeira lição que eu tenho. Veja, eu creio que para quem hoje em dia a cultura é de ter meio filho, mas para quem tem mais de um filho, você ama igual a todos. Mas pode acontecer que você tenha uma afinidade maior com algum. Isso pode acontecer. Mas essa afinidade, de maneira nenhuma, pode causar uma divisão, de maneira nenhuma ela pode causar um problema. Na verdade, cabe aos pais desenvolverem uma maneira saudável de se relacionar com cada filho. Por exemplo, eu tenho 3 filhos.
Com cada um me relaciono de um jeito. E eu procuro o quê? Identificar um tipo de conversa, um tipo de valores, um tipo de coisa na qual eu consigo estabelecer comunicado com todos. Cada um à sua maneira, cada um do seu jeito. Cada um com seus princípios. Mas você tem que procurar se dar bem com todos. Para quê? Para não abrir uma ferida. Tem gente que passa anos magoado, achando que o pai e a mãe rejeitou, que o pai e a mãe não os ama, que o pai e a mãe não quer saber deles. E às vezes uma conversa apropriada, uma maneira de agir. A gente tem que lembrar, nós que somos mais velhos, nós temos a responsabilidade de conduzir o relacionamento. Por quê? Porque mesmo você olhando para os seus filhos, eles sendo adultos, em relação à sua experiência, eles são crianças. Quando eles chegarem na sua idade, no Senhor, eles vão ser melhores que você. Mas, nos processos de amadurecimento, quem tem que conduzir a coisa de maneira certa é você. E nem sempre isso é fácil. Por quê? Porque você não foi colocado por Deus para ser amigo do seu filho. Você foi colocado para ser pai. Porém, você sendo pai e mãe, você pode desenvolver a amizade. Mas nunca uma amizade entre pai e mãe com os filhos vai ser igual a uma amizade de alguém de fora. Não pode. Não pode. Qual é o erro dos adultos hoje? Eles querem ser amigo do filho, querem ser o brother da balada. E você não foi colocado por Deus para ser amigo. Você foi colocado por Deus para conduzir, para guiar, para direcionar, para ensinar aquelas verdades da palavra de Deus. E dentro disso, a amizade vai surgir naturalmente. Então eu tenho que ficar muito atento. Vários problemas familiares são causados por nós mesmos. Às vezes por falta de vigilância. Amém? Mas vamos continuar nossa narrativa aqui. Versículo 11. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Olha que interessante, Jacó olha para a cara da mãe dele, ele não esperava aquilo. E ele já vem com o primeiro contratempo. Meu irmão é cabeludo, eu sou liso. Quando meu pai me apalpar, ele vai descobrir o que vai acontecer. Você vai transformar essa bênção em maldição. Eu vou ser amaldiçoado pelo meu pai. E está certo o que Jacó estava falando. Era um risco imenso o que eles estavam fazendo. Era um plano maluco, um plano totalmente errado. E a narrativa continua. Versículo 13. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai e traze-nos. O que ela fala? Ela faz uma proposta maluca. Ela fala: olha, eu estou inventando, eu assumo a responsabilidade, a maldição venha sobre mim. O que Rebeca está falando? Rebeca estava agindo como louca. Rebeca estava fazendo um absurdo aqui. Ela jamais poderia fazer isso. Veja, uma serva do Senhor, uma antepassada de Jesus Cristo, nora de Abraão, uma mulher que consultou a Deus para saber por que os meninos brigavam. Só que num momento de deslize, ela comete essa loucura aqui. Inclusive vai falar que a maldição seja sobre mim, assumindo toda a responsabilidade. E aí o que aconteceu? Quando Jacó ouviu que a mãe ia assumir a bronca, ele resolveu botar o plano em prática. Por quê? Porque era vantajoso para ele também. E aí o que ele faz? Versículo 14. E foi e tomou-os, e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as peles dos cabritos
cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, o seu filho. Veja, aqui tem um negócio intrigante. Aqui existe uma roupa de gala. Provavelmente era uma roupa que era ligada à liderança do clã. E a mãe ter acesso à roupa do filho? Normal, toda mãe tem acesso à roupa do filho, ainda mais a roupa de gala. Só que tem um fato aqui meio inexplicável. Esaú era casado, com 2 esposas. Não se sabe de que maneira Rebeca conseguiu colocar a mão na roupa de gala, porque essa roupa estava sendo preparada para aquela ocasião especial. Agora, como ela pegou? Porque Esaú morava em tenda separada, provavelmente uma tenda com cada esposa. Esaú já era um homem para lá de maduro. Como que essa roupa de gala chegou na mão de Rebeca, não se sabe. Primeira hipótese, ela já estava ali com a família, guardada para a ocasião. Amém. Segunda hipótese, pode ser que houve um plano mirabolante para retirar aquela veste das tendas de Esaú. E aí o que acontece? Ela veste seu filho Jacó, prepara o guisado e bota o plano para andar. Mas veja que interessante, uma coisa que ela não pensou. Depois desse plano aqui, a família vai ser dividida. E Jacó vai ter que viajar para longe. Ela nunca mais vai ver o filho. Essa é uma das consequências que teve do pecado dela. Após esse evento aqui, Rebeca nunca mais viu seu filho querido. Ela morreu antes que ele retornasse para as terras. Preço caro, preço absurdo. Da mesma maneira, Jacó. Jacó gerou ódio ao seu irmão. Jacó gerou uma ameaça de morte. Eu anotei algumas coisas aqui na minha Bíblia. Olha que interessante. Jacó foi morar com um camarada chamado Labão, que o enganou 2 ou 3 vezes, que veio a ser o seu sogro. Que mais que aconteceu? Ficou exilado da família por mais de 20 anos, longe da família. E aqui o que entra? Deus não tinha falado para Rebeca que o maior serviria o menor? Se Deus falou, Deus não cumpre? Por que Rebeca foi meter a mão? Não precisava. Se ela simplesmente descansa no Senhor, chega para o seu filho Jacó e fala: filho, descanse em Deus. Deus me falou que o teu irmão ia servir você e que você era o escolhido. Então vamos descansar em Deus, que Deus vai fazer. Mais ou menos aquela história, por exemplo, quem trabalha numa empresa. Às vezes a pessoa ela aspira ser promovido na empresa e os outros vão sendo promovidos no seu lugar. E ela fala: Deus, quando vai chegar? Mas ela sente no seu coração que Deus vai abençoar ela, mas nunca chega a vez. Da mesma maneira na igreja. Existem pessoas que servem anos a fio, e nunca são reconhecidas. Por exemplo, meu caso, eu fui ser ordenado depois de quase 14 anos de salvo. E eu, desde que o Senhor me salvou, estou no ensino da palavra, estou cuidando de gente, estou aconselhando o casal, estou ensinando. Mas foi da vontade de Deus que eu só fosse ser ordenado com quase 14 anos de salvo. Por quê? Não sei, bom, eu tenho um palpite. Eu creio que dessa maneira Deus ele testou a minha humildade e testou se eu sabia esperar o plano dele se desenrolar. Mas, como aconteceu comigo, isso em várias áreas da nossa vida acontece.
A questão é, você tem confiança no plano de Deus para a sua vida? Você tem paciência de esperar ele acontecer? Normalmente, imagina uma geração que nem a nossa, geração fast food, geração que dá o telefonema, a comida em 15 minutos está em casa, geração que quer consumir o prazer e os seus interesses extremamente rápidos. E aí eu venho para a igreja e trago esses valores estranhos ao Evangelho. Entende? Só que aí existe uma frase muito comum entre os crentes antigos. Muito comum. Deus nunca chega antes e Deus nunca chega atrasado. Deus sempre chega no momento certo. Se você meter a mão, querer pegar atalho, querer passar na frente, a carroça na frente dos burros, você vai ter problema. Ou problemas diretos de tentar interferir no plano de Deus, ou consequências diretas de ter interferido. E aí o que acontece? Com Deus não tem plano B, só tem plano A. Aí você tem que dar toda a volta no navio e voltar lá no ponto inicial, até a coisa correr certo. Essa é a realidade. E esse exemplo aqui de Jacó, de Rebeca, de Esaú é marcante. Já pensou? Jacó era o filho querido. Rebeca nunca mais viu ele. Nunca mais. Morreu antes. Terrível. E aí o texto continua. Versículo 18. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque ao seu filho: como é isso? Que tão cedo a achaste, filho meu? Ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Olha que interessante, Isaque desconfia. Gente, ele estava numa região desértica, como ia chegar a caça tão rápido? Só que veja que interessante, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Jacó, ele usa o nome de Deus em vão aqui. Não havia ainda os mandamentos. Para você falar isso é pecado. Mas por conhecer os mandamentos, e por saber que os mandamentos chamavam isso que Jacó fez de blasfêmia, porque ele envolveu Deus na jogada por enquanto, estava só Rebeca, estava só Esaú, estava só Isaque. Aqui Jacó envolve Deus na jogada. O Senhor Deus me trouxe a caça. Ele pegou o nome santo do Senhor e envolveu numa mentira séria. Olha a que ponto que as coisas vão chegando. Só está indo ladeira abaixo. E aí o texto continua. Versículo 21. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Olha que interessante, segunda desconfiança. Isaque chama para perto e fala: vem cá que eu quero te apalpar, e ele apalpa. E é parecido com Esaú, vai falar: mas a voz é de Jacó, mas as mãos são como de Esaú. Isaque está desconfiado. Bem interessante isso aqui, versículo 23. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. Olha que interessante, nós não sabemos como. Como que Rebeca conseguiu transformar Jacó em peludo? Que tipo de pele que ela usou? É completamente diferente o pelo de um animal do pelo de um homem. O que Rebeca fez para as mãos de Jacó ficarem parecidas com Esaú, não se sabe. Mas ela fez.
E fez de uma maneira rápida. E de uma maneira eficiente. Aí a gente lembra, né? Às vezes você vê aquele bandido, por exemplo, vai assaltar o Banco Central. O cara abre o metrô da cidade, vai lá por dentro do metrô, mergulha dentro do rio, vai mergulhando 2 horas dentro do rio, fura o chão com uma broca, desliga o sistema de alarme, abre o banco e fala, meu Deus, esse homem tinha que ser um empresário. Se ele gastasse todo o tempo dele para fazer o bem, ele ia ser rico. Mas é interessante, quando é para fazer coisa errada, existem situações que tudo se encaixa, e essa aqui é de uma delas. É muito intrigante, quando você vai lá, você fala, como? São muitas situações. E aí o texto avança no 24. E disse, és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Mentira aberta. Primeiro envolveu Deus e agora confirmou a mentira. Só vai afundando, só vai cavando. Gente, falar uma coisa para vocês. Sempre é melhor você resolver o problema no começo. Errou, pede perdão. Porque um abismo chama outro abismo. Deu errado, não tenha vergonha de se retratar. Chega e fala, olha, me enganei, não era o que eu queria, errei, o que eu quero é isso. E recua. Recua enquanto é tempo, para que você não se veja nessa situação. E você está preso, você está avançando. Não tem nenhum problema retratar, não tem nenhum problema recuar. A pessoa vai falar, mas você falou, falei, mas daí eu pensei melhor, não é o que eu quero. Ah, mas a Bíblia fala que o nome do Senhor se ensina, não. Mas justamente porque eu sou do Senhor, eu pensei bem, eu não vou fazer isso. Não aceite esse tipo de coisa. Como é que o mundo faz? Eu falei, eu cumpro. Mas você vai pecar, você é louco? Não, mas eu cumpro. Vou para o inferno, mas vou para o inferno com palavra. Essa é a nossa atitude. Entendeu? Um abismo chama outro abismo. E aí o texto continua, 25. Então disse, faz chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também o vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de seus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Aí Isaque abraça Jacó, sente o cheiro e ele abençoa. É interessante que ele usa inclusive elementos da bênção de Deus sobre Abraão. Sejam benditos os que te abençoarem, sejam malditos os que te amaldiçoarem. E Isaque aqui fala de povos servindo a Jacó, que viria a ser Israel, que viria a ser o povo de Deus. A gente vê isso acontecer. Em geral, quando Israel andava em obediência, ela superava todas as nações à sua volta. Israel só tinha problema quando desobedecia a lei de Moisés. Aí viu para não mais. Teve guerra que Israel não precisou mexer em uma arma. Deus saiu, botou pânico no Israel. Teve guerra que um anjo matou todo o exército. As guerras que Israel venceu, os tipos de inimigo que Israel venceu, impossível aos olhos humanos. Jericó era intransponível. Num nível tal que Deus teve que derrubar as muralhas. A cidade estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Então a gente percebe essa bênção aqui de Isaque se cumprindo em Jacó, sua descendência.
Algo verdadeiro. Isso aqui foi ratificado por Deus. Deus confirmou. Eu tenho que entender o seguinte, principalmente nos dias de hoje. Quem confirma a bênção é Deus. Quem é capaz de confirmar uma maldição é Deus. Por exemplo, como nós somos ensinados? Alguém chegar para você e falar, você vai ficar doente, hein? Você fala baixinho, está cancelado em nome de Jesus. Cansei de fazer isso, só não fazia figa porque eu era crente. Entendeu? Sabe? Umas coisas bobas, até o dia que eu descobri na Bíblia que quem amaldiçoa é Deus, quem abençoa é Deus, mais ninguém. Pode amaldiçoar até virar os olhos, até espumar o canto da boca. Tô nem aí, tô tranquilo. Eu tenho que temer a Deus. Eu tenho que tomar cuidado. Entendeu? Principalmente que a Bíblia ensina contra Jacó, que é o povo de Deus, não vale encantamento. Isso é uma verdade que eu tenho que guardar. Então eu tenho que cuidar da minha situação com Deus. O que eu costumo chamar de brecha. Que o Greconato chama de quando o crente desobedece, algo ruim acontece. É a mesma coisa. Isso eu tenho que cuidar, de estar em ordem com Deus. Mesmo assim, Deus lida comigo, várias vezes pela graça. Se Ele fosse tratar todos os meus erros, meu Deus, não tinha mais Maurício aqui. Agora, cada um tem sua experiência pessoal com Deus. Eu, quando tem alguma coisa errada com a minha vida, eu percebo rapidinho. Normalmente não leva mais que meio-dia. Porque já começa as coisas a não funcionar como deveria. E normalmente eu percebo, não, tem coisa errada. Aí eu vou orar, Senhor, onde é que está errado? Aí Deus revela, tal coisa está errada. Ele vai lá, corrige, tira com a mão. Talvez até por causa da minha posição pastoral, eu costumo dizer que, pastor tem que tomar cuidado, porque se ele errar, o mundo cai na cabeça dele. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu sou distribuidor de Bíblia. O livro que, se pregado, salva pessoas. Você acha que o mundo espiritual quer Bíblia distribuída por aí, tranquilo? Não quer. Então, talvez algumas pessoas, Deus trate de uma maneira mais imediata. Eu até prefiro, eu quando oro, falo, Deus, já mostra logo, que eu já quero corrigir logo, só de falar aqui que o senhor já estou errado, então, sabe, eu não gosto dessa história de ficar enrolando com Deus. Deus falou, vai lá, obedece, pede perdão, corrige, acabou, não sofre. Melhor coisa. Coisa mais gostosa que tem é Deus te mostrar um erro teu, você pedir perdão, corrigir, está tudo bem. Entendeu? Agora, tem as consequências. Isso também você precisa tomar cuidado. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 30. Tomar um gole de água. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai. Veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai, levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Olha que interessante. Mas Esaú não tinha vendido a primogenitura? A outro sem vergonha. Eu sou Esaú, teu primogênito. Ei, peraí, mas você vendeu. Você não é mais o primogênito. Percebe o ambiente dessa família? Um pior, um enganador até mentiroso, outro blasfema, outro, sabe? Outro recai sobre mim a maldição. Esse é o ambiente que nós estamos vendo aqui. Veja, Esaú tinha vendido, ainda falou, de que me serve a minha primogenitura se eu morrer de fome? Vendeu a primogenitura por causa do ensopado de lentilhas. Um absurdo. Tanto é que a Bíblia chama Esaú de profano e fornicador.
Duas palavras extremamente fortes. E aí o texto continua, versículo 33. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe, e comi de tudo, antes de que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: vê o teu irmão com sutileza, e tomou-lhe a bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Olha que interessante. Quando Esaú vendeu a primogenitura, ele foi enganado? Não, foi às claras. Jacó chegou e falou: me vende a tua primogenitura. Ele vendeu. Percebe? Agora, na segunda, foi enganado. Por quê? As pessoas, por causa da sua natureza pecaminosa, têm uma mania de generalizar todas as situações. Colocar tudo dentro do mesmo saco, tudo dentro da mesma situação. E Esaú deve ter ficado com a cabeça desse tamanho quando é que aconteceu. Porque ele não esperava. Na verdade, Esaú estava, através dessa situação, tentando retomar de volta a sua primogenitura, que ele tinha lançado fora. E a coisa deu errado. Tanto é que ele pede uma bênção. Ele fala: pai, você não tem uma bênção reservada para mim? E aí o que acontece? Versículo 37. Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Olha que interessante. De uma maneira esquisita, estranha, completamente maluca, aquilo que Deus falou, que Jacó dominaria sobre Esaú, se cumpre. Mas olha que interessante, aquilo ali que nós ensinamos, veja, o plano de Deus sempre vai se cumprir. Só que o ser humano é responsável. Deus não vive a vida no nosso lugar. Ó, quem está aqui hoje, está porque fez a escolha de vir. Você é dotado de vontade. Você é dotado de capacidade de escolher. Para você estar aqui hoje, você teve que abrir mão de outras coisas. Quem veio aqui foi você. É responsabilidade única e exclusiva sua. Porém, você só está sentado aí ouvindo a palavra, porque a graça de Deus te alcançou. Porque se não fosse pela graça de Deus, você estava na festa. Você estava fazendo qualquer outra coisa. Por isso, gente, aqui sempre segue um alerta pastoral. O dia que caiu essa ficha, eu fiquei muito temente a Deus nessa área. Veja, nós somos responsáveis, nós temos, não temos livre-arbítrio, mas temos liberdade de escolha e vontade. Só que é sempre contaminado pelo pecado. Entendeu? Eu vivo a vida cristã. Só que eu sei pela Bíblia que quem me capacita a viver uma vida cristã plena é a graça de Deus. Então, o que me trouxe temor? Quando eu não estou vivendo uma vida cristã plena. Primeiro, é porque eu estou fazendo escolhas erradas. Segundo, porque eu estou com prioridades erradas. Terceiro, porque a graça capacitadora de Deus não está agindo sobre mim naquela área.
E aí o que é o meu temor? Quem derrama a graça? Deus. Se eu não vim, se eu não estou vivendo uma vida abundante, provavelmente eu estou em alguma forma de disciplina de Deus. Porque veja, a vontade de Deus que eu congregue, que eu leia a Bíblia, que eu ore, que eu viva uma vida cristã abundante, é clara na Bíblia. A graça vai sempre contribuir para isso. Porém, quando a graça não atua, eu sou entregue aos meus próprios desejos, à minha natureza pecaminosa, a coisa balança. Isso não é um bom sinal. Por isso que sempre que eu vou orar, eu tenho que orar a Deus, Senhor, não afaste de mim a tua graça, não permita que eu ande por caminhos errados, me fortalece a minha vida cristã. Então o que me preocupa, quando a pessoa começa a faltar em culto, quando a pessoa começa a deixar de orar, quando a pessoa começa a deixar de ler, quando começa a deixar de ter disciplinas espirituais, é que de alguma forma a graça de Deus não está atuando, e isso é um sinal sério, é um alarme que tem que ser ligado. Tem que estar atento, porque é claro na Escritura de que é a graça de Deus que me capacita. Entendeu? Então assim, é algo que eu tenho que ligar a antena. Começou com muita dificuldade para vir para culto, muita dificuldade para orar, para ouvir a palavra. Gente, tem coisa errada. Provavelmente, entre outras coisas, você pecou e entristeceu o Espírito Santo. Ao entristecer o Espírito Santo, você perdeu o Paráclito. O que é o Paráclito? É o seu guia. O Espírito Santo entristece. E quando o Espírito Santo que habita em nós se entristece, eu começo a sofrer um tipo de cegueira espiritual. Percebe? Uma coisa está amarrada na outra. As pessoas deviam ficar muito mais atentas quando elas não conseguem vir em culto, não conseguem orar, não conseguem ler a Bíblia. Isso é um sinal de que um problema grave pode estar acontecendo. Por exemplo, quem nos trouxe aqui foi Deus. E quem não trouxe os irmãos aqui foi Deus. Aí eu pergunto, por que o Deus Todo-Poderoso, nosso Salvador, não os trouxe? É sério, né? Os irmãos concordam que tudo é decreto de Deus? Os irmãos concordam que lá na eternidade passada Deus decretou quem ia estar nesse culto aqui hoje? E por que quem é que não está, não veio? Porque Deus assim determinou. Se Deus assim determinou, e congregar é bênção para mim, entenderam onde eu estou querendo chegar? Não é para ligar a antena? Não é para ficar atento? Gente, ó, falar para vocês que estão me ouvindo, que tem gente que não vai ouvir isso aqui. Se você começar a ter dificuldade para orar, ler a Bíblia, vir em culto, liga a antena, já vai para oração, fala, Senhor, alguma coisa está errada, me ajuda, me mostra que eu não estou enxergando. Porque o que acontece, a gente sabe que o caminho da disciplina algumas vezes pode passar por um afastamento temporário das coisas de Deus. E isso não é bom, porque todas as vezes que eu me afasto das coisas do Senhor, eu tenho consequência. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. No versículo 38. Então disse Isaú a seu pai, tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra, e no orvalho dos altos céus. Ó, a mesma bênção que sobre Jacó. Falou a mesma coisa que sobre Jacó. 40. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Olha que interessante, aqui mudou.
Viverá pela tua espada e vai servir ao teu irmão. Mas quando você já senhorar, crescer, você sacudirá o jugo. Veja, Edom, que é o país que vai ser descendente de Israel, se transformou em guerreiros poderosos dos altos das montanhas. Talvez entre os 3 inimigos mais difíceis de Israel. Então a gente percebe essa profecia se cumprindo. Porém, sempre Edom, de alguma maneira, esteve abaixo de Israel. Tanto é que hoje não existe Edom. E existe Israel. É bem interessante. Mas a gente percebe a profecia se cumprindo. E o texto continua, versículo 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias do luto de meu pai, e matarei a Jacó, o seu irmão. O que ele faz aqui? Um juramento de morte. Por que ele vai esperar o dia do pai morrer? Para o pai não ver aquela desgraça. Mas Esaú jura Jacó de morte. Olha o plano de Rebeca, que maravilha. Gente, os erros dos pais podem causar um buraco na descendência. Lembra o que a Bíblia nos ensina: sem justiça não há paz. Você tem que ser alguém que defende as coisas corretas, as coisas justas, as coisas transparentes, as coisas idôneas. Senão a sua descendência não terá paz. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho aqui, versículo 42. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá. Por que seria eu desfilhada também de vós ambos num mesmo dia? Vamos fazer uma pausa aqui, eu já leio o último versículo. Veja, Rebeca envia Jacó para o exílio. Naquele exílio, Jacó vai ser tratado. Naquele exílio, Jacó vai deixar de ser o filhinho da mamãe. Naquele exílio, Jacó vai abandonar os seus maus hábitos. E vai passar por experiências duríssimas. Mas Jacó, que quer dizer suplantador, enganador, quando voltar do exílio, vai voltar como Israel. Como príncipe lutasse com Deus. Vai voltar com uma família numerosa, com uma bagagem de experiência, um monte de coisa. Agora, por que Rebeca fala que ela ficaria desfilhada num dia? Havia naqueles clãs do passado a figura do vingador de sangue. Quando alguém cometia um homicídio, uma pessoa próxima tinha o direito de ir lá e matar aquele que cometeu o homicídio. Mostrando que essa divisão entre Isaac e Rebeca, entre Esaú e Jacó, também estava manifesta no clã. Com certeza tinha a turma mais envolvida com Esaú, com certeza tinha a turma mais envolvida com Jacó. Tanto é que, páginas à frente da Bíblia, quando já Esaú e Jacó se reencontraram, Esaú veio com um exército de mais de 400 homens. Muita gente. Então a gente percebe que a mesma Rebeca: recaia sobre mim a maldição. Você vai morrer no lugar de Jacó agora? Gente, numa boa, cuidado com isso, hein? A turma, para alcançar seus objetivos, fala de qualquer coisa. Às vezes você vai fazer, principalmente quem é jovem. Às vezes está para fazer alguma coisa, você não quer fazer, você está incomodado.
Aí algum companheiro, algum colega, vamos lá fazer. Não, isso vai dar, não vai dar nada, deixa de ser mole. Não, eu garanto, não sei o que, vai lá, cara, não vai dar nada, deixa de ser bobo, tô aqui. Aí a pessoa faz e está errado. E pode ter consequências terríveis. Isso é para tudo. As pessoas, quando querem as coisas, não, deixa que eu garanto. É que nem quando você vai comprar carro, você pergunta, tem multa? Não. Uma vez eu fui comprar um carro, faz 20 anos isso aí. Fui comprar o carro, perguntei, tem multa? O cara olhou para mim e falou, estou vendendo o carro, não estou vendendo documento. Eu falei, tá bom, obrigado. Perdeu o negócio, na hora. Era só ele responder, não tem multa, vamos puxar a ficha do Detran. Entendeu? Só que as pessoas são assim, para alcançar o seu objetivo, elas fazem qualquer coisa. Cuidado, é seu papel se proteger, é seu papel se resguardar. É seu papel ser prudente. Sendo prudente, se resguardando, já está coisa errada. Imagina você não sendo prudente. Porque nós temos que lembrar, vivemos num mundo de pecadores. Pecadores que, se não nasceram de novo, estão debaixo da orientação maligna do diabo, dos seus próprios desejos, da sua natureza pecaminosa. E aí vai você... Quem é que viu hoje o videozinho que eu mandei do Gran Conato sobre como conviver com os de fora? Que ensino bom! Os irmãos estão aprendendo a ver, né? Daqui a pouco... Só porque o pastor vai pegar um estilingue aqui e começar a mandar. Gente, vejam. Porque assim, o Gran Conato tem uma capacidade de síntese muito grande. Entendeu? E, mostrou ali, gente, é pessoa daquele tipo, fica longe. Por exemplo, eu me relaciono com pessoas não salvas, mas são pessoas de caráter, que conduzem bem a sua família, gente de bem, não fica falando baixeza, não fica falando piadas, não que eu vá derreter. Não vou derreter, minha fé não vai derreter. Mas eu não gosto de me divertir com coisas que meu Deus abomina. É uma postura minha. Com nada. Entendeu? Então as pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, que não são salvas, são pessoas de bem, de moral, de caráter, família estruturada, pessoa bacana. Entendeu? E é assim que nós temos que fazer. Por quê? As más conversações corrompem os bons costumes, está lá em Provérbios. Eu tenho que tomar cuidado. E aí, encerrando o capítulo, versículo 46 diz: E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar por mulheres das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Nós vamos fazer uma pausa aqui, porque é nesse versículo que nós vamos começar. Veja, Rebeca não tinha autoridade de mandar Jacó para longe. Quem era o patriarca? Isaac. Quem definia a última palavra? Isaac. Mas aí acontece uma coisa que a gente sempre fala: o marido é o cabeça, mas a esposa é o pescoço. Entendeu? Rebeca, com mais uma artimanha, usa as suas noras, esposas de Esaú, e fala: olha, estou enfadada, não aguento mais, eu quero ver essas mulheres. Se Jacó casar com esse tipo de mulher, eu vou morrer. Por quê? Porque ela queria mandar Jacó para a casa do seu irmão Labão, para inclusive ir lá tomar suas esposas da família dela. Então a gente percebe assim, realmente, uma Rebeca capaz de qualquer coisa. E a gente percebe um Isaac, muitas vezes sem a firmeza necessária, meio levado pela circunstância. E a gente percebe uma família desestruturada. O que é interessante? Se fosse eu e você escrevendo a Bíblia, a gente só ia botar o Davi derrubando Golias,
A gente só ia botar o Mar Vermelho abrindo. A gente só ia botar o mundo sendo criado de maneira espetacular em 6 dias. A gente só ia colocar a Arca de Noé flutuando pelo tempo que ela flutuou. Só coisa boa. Mas Deus não opera assim. Essa família está diretamente na genealogia de Jesus. Que nem a minha família, que nem a de vocês e que nem a de vários cristãos. Só o que pode consertar isso é a graça de Deus, é a palavra, é a verdade da palavra, é fazer certo. No fim, a gente sabe que o resultado aqui vai culminar na genealogia do Messias. O resultado aqui, nós vamos ver páginas à frente, a gente vai ver um Esaú bem, a gente vai ver um Jacó transformado, mas o preço que eles pagaram, as situações que eles passaram, a pergunta é, precisava? Não era melhor descansar na soberania de Deus? Não era melhor confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir? Não era melhor deixar o barco correr, fazer tudo aquilo que Deus colocou a mão para fazer e as coisas se desenrolar de uma maneira mais tranquila? Mas eu também tenho que lembrar desse doce equilíbrio. Deus, na sua soberania, decretou que as coisas fossem assim. E principalmente, o maior beneficiário disso somos nós. Que a gente pode olhar esses heróis da fé e não copiar o que eles fizeram de errado. Porque as nossas atitudes têm consequência, principalmente dentro da nossa família. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, te agradecendo, colocando a minha vida e a vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos guiando em tudo, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que o Senhor venha nos dando graça, que nós possamos crescer em fé, crescermos no conhecimento do Senhor, principalmente, Pai, não permita que nós nos desviemos dos teus propósitos, nem para a direita, nem para a esquerda. Não nos abandones, Senhor. Derrama dia após dia a tua graça fortalecedora. Vem com o teu poder sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém.